Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos apresentar vocês, nós batizamos, na verdade, 49 pessoas. Mas vamos apresentar vocês as que foram batizadas e que estão aqui. Nós gostaríamos de apresentar vocês. Por favor, venha aqui à frente. Vem aqui que nós vamos... Foi um dia glorioso, né? Nós temos frutos das células. A célula chega até onde estão as pessoas. Então, as igrejas Missão Atos se juntou e batizou 49. Pode vir aqui na frente, aqui, ó. Isso é um passo importante para se tornar membro da Missão Atos. Né? O que a gente considera membro? Não é só que batiza, mas que está na congregação, está na celebração, está na célula, está sendo discipulado. E passa pelo batismo e o encontro. Então, gostaria de chamar o líder de célula, se tiver o líder em treinamento junto, para orar por vocês, enquanto a igreja vai ficar em pé, para acolher vocês. Nós estamos preparando as pessoas para ser membro do corpo de Cristo. A maioria das pessoas que vão numa igreja são só frequentadores, não são membros. Ser membro não é só ter a carteirinha. Ser membro é funcionar. Membro funciona. E nós estamos preparando essas vidas aqui para ser discípulos funcionais, para ser um MDF. Eles tiveram o privilégio de ser acompanhado por discípulo. Esse discipulador discipulou com a esposa, eles. Deus me deu o privilégio de discipular esse casal, mas estão na célula do Carlos. Né? Privilégio grande, conheço ele desde criancinha. E ele quis namorar, noivar, casar e batizar. Falei, vamos embora. Uma pancada boa. Né? E Deus abençoou. Então, vocês não sabem a alegria que nós temos de discipular uma pessoa. Não só para ela frequentar uma igreja, mas para ela discipular outras. Para ela fazer discípulo. Então, foi uma festa, foi 49 pessoas. Só que entre o encontro de julho e esse encontro de setembro, nós temos mais de 100 pessoas para discipular, consolidar, batizar, para se tornar membro aqui. Então, eles deram um passo importante para ser membro dessa igreja, batizaram. Ainda tem algumas coisinhas ainda tem um encontro, tem mais algumas coisinhas, mas estão na célula, então acreditamos que eles vão discipular outro e ganhar outras almas. Então, estende a mão, porque pelo passo importante que eles deram, nós temos agora uma caminhada para se tornar membro. Para nós não é mais só batizar. Só batizar e frequentar. Nós queremos ir além. Porque Efésios diz que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. As pessoas podem chegar frequentador, porque tem que vir frequentar a célula ou a igreja, mas nós nos recusamos a deixar ela como frequentador. Jesus mandou em Mateus 28 fazer discípulo, nós estamos fazendo discípulo. Eles deram um passo importante batizando, e nós queremos orar por eles. Quando você estende a mão, Deus já vai falando no seu coração também. Quem sabe essa fila para o próximo encontro, para o próximo batismo, para ser discipulado, é você que vai pegar ela, entendeu? Vou dar o microfone aqui para fazer uma oração por eles. Vamos estender a mão então, igreja? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos, porque só Tu és Rei, ó Pai. E te engrandecemos, Senhor, por essas vidas, Senhor. Assim como nosso coração está alegre hoje, Senhor, nós sabemos que teve festa no céu desde a tarde, ó Deus. E a festa tem estado no nosso coração, Senhor, por essas vidas que o Senhor tem queimado, ó Pai. E no nome de Jesus, ó Pai, nós recebemos eles agora no seio da Tua igreja, ó Deus. Nós queremos abençoar a vida deles, ó Pai. E no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja cobrindo, ó Deus, e que eles realmente façam, Senhor, da vida deles, do lar deles, Senhor, a Tua presença, ó Deus,
Que o Senhor esteja presente, direcionando, caminhando, Senhor, cada lar, cada vida aqui, ó Deus, e dando a sabedoria, Senhor, para que conduzam filhos, ó Deus, e também profetizamos filhos que virão, Senhor, através destes casais, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós o abençoamos, ó Deus, com toda a sorte de bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Estamos formando os novos discípulos, carinhosamente chamado de MDF, que tanto significa discípulo funcionais, vai funcionar, como também o discípulo fiel. Eles vão continuar sendo acompanhados. Deus abençoe vocês, viu? Nós temos um curso que chama Fundamentos da Membresia, para entender o que é ser membro do corpo de Cristo. E é nesse curso que eles estão envolvidos. Esses 59, esses 49 que passaram pelas águas. Nós vamos ter uma campanha, o próximo nós vamos ter um encontro, né? Aí, ó. Passando a semana que vem, na outra semana é o encontro. Aí nós estamos entrando com a campanha, ó. Não chegaremos de mão vazia. Como toda a campanha do encontro, mas nós estamos entregando aí, porque nós colocamos no nosso boletim que ia ter a vigília na sexta-feira. Por estar a semana toda indo para o monte, nós estamos convidando as células para ir para o monte. Fazer a semana inteira de jejum e oração na célula, 8 horas lá, como nós já fizemos algumas campanhas no monte. É melhor porque a gente vai lá, todas as igrejas estão indo lá, então a gente vai estar lá, no mínimo, com um grupo de 100 pessoas orando. Isso é bom. Onde tem bastante pessoa orando, Deus está... É gostoso orar e Deus faz uma obra gloriosa. Então, não vai ter a vigília aqui na sexta, porque vai ter a semana inteira de jejum e oração. Então, na semana que vem, cada um de vocês vão receber um boletim desse e será explicado detalhadamente como fazer esse jejum com os propósitos, tanto do encontro como o propósito seu. Glória a Deus. E agora nós vamos compartilhar com você esse tema, tá vendo? Pega teu boletim. Hoje o sermão nosso, ele é temático, porque é 4 textos separados. Esse sermão chama temático. Nós não vamos ficar abrindo a Bíblia nos 4 textos, por isso que eu já pus aqui, ó. Tá vendo? Você vai acompanhar no boletim. Ao tema, ó. De onde tiramos as forças para continuar avançando? Aí eu vou explicando, já está escrito aqui, ó, no boletim. Você vai acompanhando no boletim e nós vamos ser abençoados junto aqui através desse tema. De onde tiramos forças para seguir, continuar avançando? Agora, avançando por causa do batismo, né? A igreja avança quando batiza a alma. Se não batiza... E aí, por conta do sermão passado, você está lembrado do tema do sermão passado? Alguém consegue falar alto? Então, no sermão passado, a gente entrou numa fila. Nós estávamos meio fora da fila, olhou para Jesus e entrou na fila. Carreira cristã, carreira de fé. Uma multidão já acabou a carreira, que é a do Velho Testamento, e Jesus abriu o caminho no Novo Testamento para uma nova fila. Somos nós. Qualquer lugar que se invoca o nome de Jesus, em espírito, em verdade, confessa o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, você é um soldado da fé que está na fila interminável de pessoas que serão arrebatadas. Mas você não foi arrebatado, você está aqui ainda, ó, nesse mundão. Então, o sermão passado foi para tirar nossos olhares do rumo errado, né? A gente olha para o rumo errado e perde a fila. Vem na igreja, volta, mas não está na fila que olha para Jesus e que recebe a vida dele. Então, ao olhar para Jesus, nós somos cativados, voltamos para a fila. Alguns entraram pela primeira vez na fila,
Outros que tinham se desviado, pegaram algum atalho, voltaram para a fila. E alguns que estavam na fila estacionados se reanimaram. Agora, essa fila cristocêntrica, que tem o Espírito Santo dominando ela avança, ela não para. Existe qualquer coisa errada, mas muito errada. Se uma pessoa diz que aceitou Jesus como Salvador e não avançou, tem alguma coisa muito errada. Ou ela é de origem humana, ou é engano satânico, que não deixa a pessoa avançar. Porque o povo do Velho Testamento ficou 40 anos andando em círculo no deserto. E não avançou. No Novo Testamento também, se não tomarmos cuidado, aceitamos Jesus, entramos numa igreja e ficamos andando em círculo, não avançamos. Hoje nós vamos aprender 4 pontos importantes para avançar. Estamos na fila, somos cristocêntricos. Olhamos para Jesus, mas queremos avançar. Você acha que é só isso que você recebeu de Cristo? É só isso que Deus tem? O Salmo não diz que grandes coisas fez o Senhor? Deus tem grandes coisas para fazer. Mas por que não avançamos? Por que estacionamos? Ou por que somos enganados? Às vezes achamos que estamos avançando e não estamos. Então, qual que é o teu estado hoje? A sua carreira cristã? De onde é que nós vamos tirar força para avançar? Não é só saber recitar alguns versículos. Não é só carregar uma Bíblia. Não é só vir escutar sermão domingo após domingo. Não é só isso. O cristianismo tem um objetivo muito maior do que a mera religiosidade que às vezes nós embrenhamos. É muito mais coisa. Nós podemos ir muito mais avante. Mas como avançar? Então nós vamos começar a dizer. Nós temos 2 elementos dentro do cristianismo que, se não for devidamente revelada ao coração, nós não avançamos. E 2 palavras que usamos muito. A primeira é misericórdia. Olha aí, ó. Pode pegar o boletim aí, ó. Aqui na primeira fase, eu avanço quando recebo a revelação das misericórdias de Deus. O mundo inteiro fala em misericórdia. E essa palavra é falada assim de uma maneira mais ampla em Lamentação de Jeremias. A Lamentação de Jeremias, ela fala da misericórdia. Então Jeremias, aquele profeta, que pregou e o povo não converteu. Ele pregava, falava para o rei de Israel, falou, olha, faz uma aliança com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, senão ele vai entrar e vai derrubar Jerusalém e vai levar a gente cativo. E o rei dizia, mas não pode ser desse jeito, nós podemos nos defender. E ele foi, ano após ano, falando. Até que o rei enfiou ele num poço. Enfiou no poço com água, aí dentro desse poço, ele teve a inspiração para depois escrever a Lamentação de Jeremias. Ele estava no fundo do poço, literalmente, quando ele escreveu a Lamentação de Jeremias. Ele lamentando o estado do povo, o povo avisado, e mesmo assim o povo não se converteu. O povo foi dominado por Nabucodonosor e foi levado para a Babilônia, foi levado cativo. Então, quando você pega a Lamentação 3:21, ele diz assim, no fundo do poço, eu me agarrei à esperança. A Lamentação 3:21. E qual era a esperança? É esse versículo aqui, ó. Lamentação 3:22. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela não tem fim. Eu estou dentro de um poço, mas me alimento de outro poço. O poço que emana a misericórdia de Deus. Ela não tem fim. É um poço que não seca. O que eu estou enfrentando, a esperança minha é a misericórdia de Deus. Aí no 23 ele diz, e a misericórdia de Deus novas são cada manhã. Ela já é servida no café da manhã, no desjejum. Nova ação cada manhã.
Então, Jeremias está dizendo que um cristão verdadeiro não sabe viver 24 horas se pela manhã, junto com o café, ele não ter a revelação, ou não tomar posse, ou não fazer uso da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Por isso que a misericórdia é muito mais do que uma palavra chavão de crente. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Não fala? Ô, irmão, misericórdia. Mas às vezes ele não sabe o que significa. Então, estamos caminhando. Quando é que vamos precisar, para seguir avançando, da misericórdia? Quando pecamos. Misericórdia é, efetivamente, em primeiro lugar, para levantar quem peca. Nós sabemos pela Bíblia que não vivemos mais na prática do pecado, mas somos cristãos. Davi afirma no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e em iniquidade eu fui formado. Paulo fala em Romanos 3, 26, que todos pecaram. E João vai mais além e diz assim, olha, se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso. Então já contamos com a possibilidade da natureza pecaminosa tropeçar e impedir o nosso avanço. Que o pecado na vida de um cristão tem dois caminhos. Pode tornar ele um fariseu, porque ele alimenta esse pecado vira recorrente, ele fica quietinho. Não avança, fica quietinho. Só ele, Deus e o diabo sabem do pecado recorrente, que se repete. Ele fica ali. Jesus travou uma grande guerra com os fariseus. E os fariseus não assumiam os seus pecados. Era inimigo feroz de Cristo. E Jesus deixou um capítulo inteirinho para os fariseus. Mateus 23, ai de vós, escriba e fariseu. O elemento central daquele grupo farisaico, composto por sacerdote, sumo sacerdote, e os saduceus, essas seitas judaicas. Pecado. E o pecado no máximo, no desenvolvimento máximo, foram os primeiros a apoiar publicamente a execução de Jesus. Não que eu não seria igual a ele se estivesse lá. Eu seria igual. Mas o pecado levado à última consequência, que era apontar para Jesus e escolher Barrabás. E escolheram Barrabás. Então, se não soubermos lidar com o pecado, nós não vivemos no pecado. Mas, de vez em quando, teremos que lidar com o pecado. Se tornarmos um fariseu onde o pecado que não foi resolvido quando confessado com Deus, tem pecado, a maioria você confessa para Deus, resolve. Mas tem pecado, e Tiago ensinou que se não confessar essa culpa com o outro, eu continuo com a culpa, e o diabo continua com legalidade em cima de mim. Então não é um confessionário, mas existem pecados que ao confessar a Deus, eu resolvo ele. Deus está aí, me perdoa, por causa do sangue do Cordeiro, da obra consumada da cruz. Mas existe pecado que vai ficando familiar e vai ficando recorrente. E se eu não tiver alguém de confiança para me ajudar a vencer, eu não venço. Então aí, se eu não quiser buscar uma interferência da misericórdia de Deus, o que vai acontecer? Eu vou ficar quieto e vou me tornar um cristão farisaico. Mas existe o outro ponto. A pessoa, quando não resolve seus pecados, se sente culpada e desvia. Não consegue encarar a ceia, não consegue encarar a família redimida, não consegue encarar uma autoridade que representa Deus, um pastor ou outro. E ele se culpa muito e ele vai lá para fora para se culpar, para se punir, e muitas vezes não tem nem retorno. E muitas vezes perde grande tempo lá fora. Não conhece a revelação da misericórdia. Isso nos faz não avançar. Então, a misericórdia é para chegar no extremo de cair em pecado, continuar avançando, se levantar, avançar. Que a misericórdia, ela significa isso, ó, não recebo o que mereço. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas eu recorro ao perdão do Senhor,
Ou se é um pecado muito grave, que não estou conseguindo resolver sozinho, eu busco alguém que me ama para confessar e largar o pecado, e aí eu não recebo a morte, eu recebo a vida, eu recebo o perdão. Mas mereço receber a morte, o castigo, mas recebo o perdão. Então nós estamos no tempo da graça, podemos nos levantar do pecado. Mas também recebo o que eu não mereço. Porque na legalidade satânica pode se fechar as atividades divinas na minha vida. Deus vai caminhar comigo quando eu estou em pecado, até não comprometer o caráter dele. Porque lá no mundo invisível, o inimigo vai pôr na faca na garganta. Você vai fazer com esse pastor em pecado? Esse cara não se corrige. Até quando? Então, o amor de Deus, ele caminha com a gente, mas o amor de Deus não é paternalista. Paternalista é eu com meu filho, com a minha filha. Às vezes, meu filho e minha filha absorvem o meu amor e vai além do amor e eu viro um paternalista. Estou falando para ele sempre, olha, se você fizer isso, se você não se corrigir, eu vou fazer isso. E vai indo, 1 ano, 2 anos, ele está de barba, eu continuo falando. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Mas ele já está de barba, grandão, é perigoso ele me dar um pescoção, aí eu não posso falar mais. Deus não. Então Deus está envolvido com você para te levar até o limite da tolerância do amor dele. A hora que não for mais amor, que o pecado está comprometido, é necessário ele interferir para corrigir. E ele interfere através da misericórdia, em primeiro lugar, para você se levantar e avançar. Então, de onde tiramos força para continuar avançando? Da revelação da misericórdia de Deus. Porque aí a gente já trata com a possibilidade, e há possibilidade, nós não queremos, que até quando pecarmos não ficar caído. Não oferecer legalidade ao Satanás para fechar o canal de bênção sobre nós, mas na confissão de coração aberto para Deus. E se o pecado é tão grave que eu não consigo, eu tenho que falar com alguém de confiança, nessa confissão, nesse arrependimento, Deus vem com a sua misericórdia, me levanta e fala, vamos caminhar, vamos embora. Nós vamos caminhar. As pessoas não entendiam Jesus, né? Jesus caminhava, e os fariseus ficavam falando, mas vem cá, você come com pecador, você come e bebe com pecador. Aí ele entrava na casa, por exemplo, de Zaqueu, o povo ficava dizendo do lado de fora, mas ele entrou na casa de um pecador. Eles não conseguiam ver a misericórdia do Senhor. Então o cristianismo é bom, e o cristianismo toca muito no nosso coração, porque nós temos um ideal, nós não queremos pecar. Se acontecer de pecar, e a gente peca de diversas formas, o avanço do exército do Senhor não para. O soldado pode ser restaurado pela misericórdia de Deus e continuar avançando. Ele volta à batalha. O canal de bênção continua aberto. Esse é o primeiro ponto. Revelação da misericórdia. Não recebo o que mereço. Mereço castigo. E recebo o que não mereço. Não mereço a bênção. Mas devidamente perdoada, a bênção está sobre a minha vida para me recomeçar a caminhada. Queria dizer para você que está assim, de gente seguindo Jesus, mas estacionado, porque não sabe lidar com o pecado. E se tiver que saber que lidar com o pecado é nós. Só tem um jeito de lidar com o pecado. Crê na misericórdia de Deus para te levantar novamente. Crê na misericórdia de Deus para te levantar, onde você não precisa se envergonhar de mais nada. Você vai ser purificado, purificada da situação, para continuar avançando como um soldado valente do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de onde tiramos força para continuar avançando? Aí, ó, já estamos do outro lado, ó. Do outro lado daqui, ó. Avanço quando recebo a revelação da graça do Senhor Jesus. Então, a misericórdia trata com o pecado. E a graça? A graça me dá a condição de saltar os obstáculos. Porque os obstáculos que eu consigo saltar sozinho, eu não preciso de Deus, eu preciso da misericórdia dele. Então, mas, irmãos, nós temos uma vida pela frente. Jesus falou que nesse mundo teremos aflição,
Se o inimigo não usar de artifício da nossa carnalidade com o pecado para frear o nosso avanço e ficarmos estacionados, você pode ter certeza, se ele não consegue isso, ele começa a colocar pedra no caminho, obstáculo. Senão, Davi não escreveria o Salmo 21, versículo 11, dizendo que Deus dá ordem a seus anjos para tirar as pedras do caminho. Senão Jesus não teria falado para nós, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar a montanha sair de lugar e ela vai mudar de endereço. Mas os obstáculos, quando você não recebe a revelação da graça, eles vão cercando. Eles vão cercando. E nós não conseguimos saltá-los. Primeiro a gente olha para a condição nossa, e às vezes quando o obstáculo vem, você não tem saída, você não tem o dinheiro que precisa para resolver, você não tem as pessoas que precisam para te ajudar, você não tem a compreensão que necessita, muitas vezes, dentro da igreja para te ajudar. Os obstáculos vêm para cada um de nós. E às vezes eles são um obstáculo que a gente que cria. Nós somos especialistas também em criar obstáculos. E a gente não tem para onde ir, não tem o dinheiro para enfrentar, se é de ordem financeira. Não tem a sabedoria que precisávamos para avaliar como que a gente vai atravessar a parede. É difícil, né, irmão? Você está bom aqui, a hora que você vira e bate de peito aqui, como é que fica? Não é? Geralmente a gente começa assim, eu vou dar uns murros aqui, vamos ver se é mole ou não é. Começamos a usar a força bruta, né? Começa a machucar. Que tem de crente machucado, batendo, ele não tem a revelação da graça. Não tem a revelação da graça. Aqui, ó, 2 Coríntios 12, 9. Eu orei 3 vezes a ele, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu perdão se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é o bastante, é de tudo que você precisa. Minha força brota na fraqueza. Sem sombra de dúvida, acompanhando os personagens bíblicos, só Jesus teve mais obstáculos do que Paulo. Que é impressionante, todo lugar tinha obstáculo. De Jesus não dá nem para falar, né, irmão? Porque ele começou andando assim, ó, e terminou numa cruz assim, ó, o passo dele ficou pequenininho, assim, ó. Os obstáculos eram tanto que ele terminou assim, ó. Isso é Jesus. Mas depois dele é Paulo. Não foi assim, ó. Olha que passo grande. Jesus começou grande, indo para lá, para cá, aos passos. Mas o final dele foi assim, ó. Colocaram um pé sobre o outro e cumpriu o que Deus falou acerca dele em Gênesis 3. Ó, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele. Ficou sem espaço, Jesus. A última bênção dele, ele não tinha nem jeito de pôr a mão para abençoar. Só olhou para o lado do ladrão e disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele estava pregado, não deu para pôr a mão, de tanto obstáculo. Mas depois dele é Paulo. Paulo disse que até Satanás veio para esbofetear ele aqui em 2 Coríntios 12. E ele orou e Jesus falou para ele: você precisa da revelação da graça. Entendeu? Você precisa de entender a revelação da graça. A graça, ela não soma crédito. A graça não cobra débito. Ou seja, qualquer ser humano precisa da graça. Até os bonzinhos. Os bonzinhos. Todos nós achamos que somos bonzinhos. Esse é o primeiro grande obstáculo para aceitar Jesus. Você está discipulando uma pessoa e diz que é bonzinho, que dá esmola, que dá isso, que dá aquilo. Que não precisa de Jesus. E por ser isso, ele não precisa de batizar, não precisa de ler a Bíblia, porque ele já faz isso, faz aquilo, são os bonzinhos. Mas a graça não soma crédito. Mas vocês têm também tem o malzinho. Às vezes você está discipulando a pessoa e fala: eu acho que Jesus não quer nada comigo, não. Porque eu já aprontei, precisava malzinho. A graça não cobra débito. Então, sem Jesus, caminha para o inferno, os bonzinhos e os malzinhos. Com a graça de Jesus se salva os malzinhos e os bonzinhos. Que coisa linda, meu irmão.
Porque na hora que a graça é revelada, os malzinhos vão falar assim, puxa, Senhor, que bênção, hein? Não sou tão mal mais. E os bonzinhos vão falar, Senhor, que vergonha, eu achava que era bom. Agora o Espírito está revelando de onde eu vim. Então a graça não soma crédito e não cobra débito. A minha experiência aqui, vindo aqui no púlpito, e esse lugar aqui, eu comecei a ocupar em 80. Os primeiros sermões eu fiz em 1980. Era o seguinte, era dois extremos. Vou falar só dessa experiência aqui. Tinha dia que eu subi aqui e parece que simplesmente eu concatenei as minhas ideias, minha emoção, e o sermão é uma bênção. Então eu saí aqui no carro dizendo, senhor, o senhor viu como eu falei? E começava a fazer um alarde daquilo que eu achava que foi uma boa coisa. Aí Deus falou para mim, eu vi, mas você fez tudo aquilo por causa da minha graça. Aí eu ficava quieto. Eu achava que era porque aquele domingo eu tinha lembrado tudo, porque lá no começo era difícil eu ficar na frente de um espelho querendo decorar o sermão, porque eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Se fosse escrever para escrever um esqueleto, daria um livro, eu ia ficar 3 dias aqui, só em cima daquilo, eu falar isso e falar aquilo. Aí o Espírito Santo falava que eu só consegui, eu achando que eu tinha feito demais, por causa da graça de Deus. Mas tinha vez de descer daqui e ir no carro falando, está louco, não lembrei isso, não lembrei aquilo. Aí, hoje faltou, hoje não estava à altura. Aí o Espírito Santo dizia, o que faltou eu completei. Isso começou a ficar bom para mim. Eu comecei a largar de achar que estava fazendo muito ou que estava fazendo pouco. Porque não interessa se eu faço muito. Se faço muito, foi a graça que fez. Não interessa se eu faço menos, a graça completa. Eu comecei a entender a revelação da graça. E comecei a ver, que eu, às vezes, coloco um obstáculo. Mas a graça de Deus já vem e aumenta a minha capacidade para suplantar. É a graça. Às vezes só eu que coloco. Mas todos os obstáculos que eu coloquei nesses 34 anos, eu rodei para lá, rodei para cá, rodei para lá, rodei para cá. E quem resolveu foi Deus através da sua graça. Mas vi também que alguns, eu tenho certeza que foi colocado pelo Satanás. Satanás coloca o obstáculo e a graça de Deus me coloca sempre acima das artimanhas do Satanás para resolver aquilo. É que quando eu não tenho a revelação da graça de Deus, eu não consigo ver. E esses obstáculos ficam pelo caminho e me impedem a avançar. A revelação, de onde tiramos força para continuar avançando? Misericórdia, ela trata diretamente com o pecado, para que mesmo pecando eu possa me arrepender e continuar avançando. A graça do Senhor, a revelação da graça, ela me coloca em pé para suplantar os obstáculos, ora humanos, ora humano, ora do inimigo. E essas duas revelações, ela gera um resultado maravilhoso, que é esse terceiro ponto aqui, quando você vira o teu boletim. Eu avanço quando o amor de Cristo me constrange. Somente a revelação da misericórdia e da graça de Deus é que nos dá consciência do amor incondicional de Deus, do amor de Cristo. E esse amor, ele me constrange, ele é o combustível que eu preciso para avançar. Você vai pegar seu carro agora, no estacionamento, onde estiver aí, se ele não tiver combustível, você vai precisar ou de alguém te socorrer, ou de ir num posto buscar. Então, nós queremos avançar. A revelação da misericórdia, mas a revelação da graça, constrange. Ela me constrange. Então, ele diz assim, ele diz aqui, em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. É um amor emprestado, está vendo? O amor ágape, que vem de Deus, Deus ama através do ágape,
É emprestado, nós não temos. É através do amor ágape que nós começamos a amar melhor os amigos, parentes, que é o filéu. E é através do amor ágape que nós começamos a amar melhor a esposa, que é o amor eros, o amor do sexo, do carinho, da cama. Se tiver o ágape. Se não tiver o ágape, as amizades terminam. A gente conversa com pessoas e diz, mas é aí aquele teu amigo de 10 anos, terminou, teve uma hora que não deu mais. Mas era amigo, amava, mas amava com que amor? Terminou. Quando vai para o casamento, a mesma coisa. E aí? Não, larguei, sabe, o amor terminou. Não é a conversa dos filmes? Não é a conversa da vida real? O amor terminou por falta do ágape. Então, o ágape não se vende aqui em supermercado. O ágape é derramado por Deus no nosso coração. Revelou a misericórdia, eu acredito nela e tenho desejo de confessar meu pecado e deixar, me levanto e avanço. Revelou a graça, eu acredito na graça, na capacitação divina para suplantar o obstáculo, então isso vai gerar o amor que constrange. Porque como é que eu vou avançar? Essas duas revelações traz o amor ao meu coração para mim empurrar, constranger. Você quer ver o que significa constranger? Apertar, forçar, coagir, motivar, pressionar para tirar fogo. Já viu aquela maneira antiga de fazer fogo? Com o graveto? Aquilo é constranger. O graveto é uma ação impossível de resistir. Então, a misericórdia e a graça, ela gera uma ação. Quando vira a revelação no nosso coração, a gente larga de ser religioso, nós passamos a seguir aquele que está na frente, que é Cristo. Por quê? Porque a ação cristocêntrica revelada na graça e na misericórdia e na graça, ela gera essa ação impossível de resistir. Jesus ressuscitou e acompanhou 2 discípulos dele a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam sem fé porque não tinham visto, não esperaram para ver Jesus ressuscitar. Foi no 3º dia, e eles foram embora. E Jesus acompanhou eles. Foi conversando, o que é? Vocês estão tristes por quê? Eles nem olhou do lado, eles falaram, nós estamos tristes, por acaso, será que o senhor está de passagem aqui, algum viajante? Não sabe dos últimos acontecimentos? Não, não sabe, eu não sei, o que foi? Nós seguimos um homem chamado Jesus, o profeta, que nos prometeu tanta coisa, e disse que ia morrer mesmo, que ia ressuscitar o 3º dia, mas até agora nada. Mas vocês seguiam ele sem acreditar na Escritura, e começou a abrir o Velho Testamento, profetas e a lei, começou a falar com eles, escureceu, era 20 quilômetros, um papo gostoso com Jesus, 20 quilômetros, hein, irmão? Jesus dá uma colher de chá dessa para nós, 3 passos ali conversando com a gente, já seria uma bênção. 20 quilômetros, mas eles estavam tão deprimidos que eles não conseguiram discernir Jesus ressuscitado. Mas eles tinham um coração hospitaleiro, falaram, meu companheiro, não segue não, porque a estrada é perigosa, dorme com nós aqui, come uma coisinha e vai depois. E aí eles constrangeiros, devem ter feito assim os dois, não, vem cá, a gente prepara alguma coisa para comer, passa a noite aqui, não vai não. E Jesus entrou, preparou ali um pão, quando Jesus pegou o pão para dar a graça, abriu os olhos, Deus falou, mas só tem uma pessoa que ora desse jeito. E Jesus sumiu. E aí um falou para o outro, a hora que ele estava falando conosco, não queimou o nosso coração? Que é esse amor que constrange, que queima o coração. Não tem jeito de ser cristão se não for queimado por esse amor no coração. Você vai arrumar mais uma religião. Eu não sei em quantas você passou. Já, sem perceber, vim aqui seguir a missão Atos, vira uma mera religiosidade. Se não queimar o coração. Se o amor não constranger. O amor de Cristo nos faz fazer o que a gente não quer. O amor de Cristo nos faz avançar quando a gente não quer. Se não tiver esse amor, irmão, onde a gente vai? A batalha espiritual do mundo invisível é muito grande. De primeira mão, ninguém quer nada.
Eu já fui, já conheço a palavra, já batizei, chega. Ninguém quer nada. E a gente não percebe que é isso. Então é muito difícil ir numa célula, é muito difícil ler a Bíblia, é muito difícil discipular quando não tem esse amor constrangendo. A gente não consegue enxergar. Então, quando a graça é revelada e a misericórdia, o amor de Cristo começa a constranger, a ter uma ação que é impossível de resistir. E um falou para o outro, está queimando o coração. Eles pegaram os 20 quilômetros de volta e voltaram para Jerusalém para avisar que o Cristo tinha ressuscitado. Entendeu? A gente tem coragem de andar 10 passos para falar que Cristo está vivo. Nós não falamos. Porque não tem esse centro motivador, não tem esse combustível do amor derramado que nos constrange. Primeiro, o pecado às vezes nos embaraça. Segundo, nós começamos a enfrentar os obstáculos e entramos no caminho da autopiedade por não saber enfrentar os obstáculos. Terceiro, nós não temos a revelação da misericórdia e da graça, então não tem esse combustível espiritual para seguir avançando. E se não avançamos, nós não chegamos no quarto ponto. Ó. O avanço é que nos torna mais do que vencedor, e no fim, ó. Entendeu? Eu sei que você deve, e eu também, olhar para o mundo, tem tantas coisas que vai nos tornar vencedor. Quem está numa empresa tem que se tornar vencedor dela mesmo, nela. Entendeu? Quem tem uma empresa e é empresário, tem que fazer a sua empresa funcionar, ser uma pessoa vencedora. Uma pessoa que está namorando tem que ser vencedor mesmo, casar, ter uma família. Quem está estudando tem que ser vencedor. Mas esse mundo aqui faz muito poucas pessoas vencedor. E vencedor em cima de fatos é transitório, passageiro que vai ficar aqui. Entendeu? Então só Jesus pode nos tornar mais do que vencedor. E por que mais do que vencedor? Não foi isso que ele escreveu em Romanos 8,38? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Porque a vitória nossa, ela não está baseada, por exemplo, em fazer um curso para chegar a tal ponto, ou fazer tal exercício para ser campeão de 100 metros raso, ou do 400 metros com barreira, ou da meia maratona, ou uma maratona inteira, que é uma vitória transitória, conforme a idade você já não consegue chegar em primeiro mais. O mundo é cruel, sabe por quê? Porque você se prepara tanto, mas só tem 3 pódios, mas o que vale mesmo é aquele número 1 que fica mais no alto. Vale para quê? Vale por uns tempos. Agora aqui não, meu irmão. Aqui quem vence é porque crê na misericórdia para ser perdoado do pecado. Aqui quem vence é porque crê na graça para suplantar qualquer obstáculo na vida, até a morte, porque o seu líder venceu a morte. Aqui quem vence tem um combustível que não acaba com a idade, entendeu? Não acaba, o combustível que nos constrange a ir à frente, ele pega até Josias, o rei Josias com 8 anos, mas vai até em Moisés com 80, Abraão com 75. É um combustível que fez Matusalém caminhar quase 1000 anos, lá no Velho Testamento. É um combustível que não termina porque é do amor de Deus. Ele não depende de preparação física, intelectual. Ele depende do amor revelado ao nosso coração. E aí a Bíblia diz que nós não somos vencedores. Não, nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Você precisa de perceber isso. Que é impossível para alguém que está na carreira cristã, é impossível ele ficar para trás. Jesus não larga nenhum soldado para trás, não larga ninguém para trás. Às vezes você tem passado uns embaraços com seus pecados, você não tem sabido mexer com eles ou cuidar deles por falta da revelação da misericórdia. Às vezes, o inimigo trabalhou feio, enfiou um obstáculo em você e enroscou a sua vida e a sua história. E não foi hoje, ontem, não, há anos. Às vezes você mesmo, por ser gente, fracassou, errou, isso se torna um obstáculo para você seguir avante.
Nessa noite o Senhor está te convidando e dizendo: eu estou te revelando a força que você precisa para você continuar avançando. Eu quero que você avance. Eu tenho marcado um dia de encontro com a minha igreja nos ares, e é lá que eu vou te encontrar. Você vai caminhar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e eu darei asas de águia para voar. Aleluia! O último pique nosso, irmãos, para encontrar com o Mestre, vai ser o arrebatamento. É uma coisa maravilhosa, entendeu? Deus quer levantar essa igreja nessa noite aqui. O Senhor quer pôr um amor que constrange para que você faça uma caminhada para resolver o problema da salvação da sua família, de pessoas que você ama. Para você ir além da mera frequência, para você começar a ser uma pessoa importante dentro do reino. O Senhor está dizendo que quer te tornar você mais do que vencedor. O Senhor está dizendo que quer colocar um amor constrangedor e uma ação que vai ser impossível de você resistir, meu irmão. É impossível resistir desde 22 de fevereiro de 80. É impossível. Racionalmente, às vezes eu acho que eu tenho que dar um tempo. Racionalmente eu digo, eu já fiz o que tinha que fazer. Mas quando eu acabo de dizer essas coisas, abre um cenário assim que eu digo assim, o quê? O quê? Eu lembro que fiz aniversário de 60 anos e o Espírito Santo falou comigo num momento glorioso, orando da meia-noite, quando eu fui fazer 60 anos, do dia, para dar meia-noite, 60 anos, para o outro dia. Eu falei, eu vou orar antes da meia-noite, vou vazar meia-noite, porque já vou pegar o outro dia já com 60 anos. E com uma conversa mole, 60 anos já deu, uma conversa mole na oração. Porque o que mais tem na nossa oração é conversa mole. Eu chegava na minha mãe entrava assim, minha mãe já falava assim de longe, não vem com conversa mole, não. E deu aquela conversa mole, 60 anos, que bibibi, bababá, e o cenário abriu. Quando o cenário abriu, eu vi almas, e o Espírito Santo disse assim, eu nem comecei a fazer o que eu tenho que fazer na sua vida, pai. Você tem 60 anos, mas você tem uma vida pela frente, meu irmão. Glória a Jesus. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Está olhando para Jesus? Está avançando ou não? Vamos começar uma carreira junto aqui? Vamos avançar? Em nome de Jesus? Então vamos ficar em pé. Avançamos primeiro. De onde tiramos força para avançar? Primeiro, avanço quando receba a revelação das misericórdias de Deus. Segundo, avanço quando receba a revelação da graça do Senhor Jesus. Terceiro, a graça e a revelação formam um combustível poderoso para me constranger, para não parar, não acabar o combustível nem a caminhada. Quarto, eu avanço porque sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. As armas da minha milícia, da minha guerra, da minha batalha, ela não é da terra. Ela é do Espírito Santo. Como que está? Essa palavra tocou o seu coração? Você quer começar a avançar? De onde você quer tirar força para enfrentar o que você tem que enfrentar? De onde? O Senhor revelou. O Senhor quer te tocar. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. De onde tiramos força, minha filha? Pastor, eu queria entregar uma palavra. Lógico.